Neste vídeo, nós iremos fazer um breve apanhado da situação migratória da Europa, particularmente falando da Itália, França, Suécia e enfatizando a situação no Reino Unido. Imigração é uma parte natural de uma economia e sociedade abertas. No caso dos países da Europa Ocidental, que possuem uma baixa taxa de natalidade, imigração pode se tornar um fator positivo. O problema é que os governos desses países, sejam por erro ou propositalmente, perderam o controle da imigração, criando uma pressão crescente sobre os já sobrecarregados serviços públicos e falta de moradias. O que é pior, levando a uma rápida mudança cultural e social, incluindo impactos prejudiciais na segurança pública e nos valores europeus fundamentais, como liberdade de expressão e de religião e nos direitos das mulheres. Essa imigração desenfreada é algo recente, que começou na década de 1990. E veja bem, estamos nos referindo à imigração legal. Adicione-se a isso a imigração ilegal, coordenada por grupos criminosos, incluindo organizações não governamentais que se auto-intitulam de humanitárias, que contrabandeiam seres humanos cobrando uma taxa pelo serviço. Ao invés de retornar os imigrantes ilegais para seus países de origem, depois, claro, de alimentá-los apropriadamente, os governos europeus os acolhem permanentemente e, o pior, cobrindo as despesas relativas à sua manutenção. Ao agir deste modo, os governos europeus mandam a seguinte mensagem para esses grupos criminosos: podem continuar com o contrabando humano, que nós vamos continuar apoiando o seu comércio, acolhendo os imigrantes ilegais. Que grupo em particular provoca uma rápida mudança cultural e social? Sejamos francos, o único grupo que deseja redesenhar a Europa à sua semelhança é o islamismo. A maioria dos muçulmanos que imigram para a Europa deseja uma vida melhor, mas diversas pesquisas de opinião mostram que uma grande minoria muçulmana deseja nada mais, nada menos do que impor a lei islâmica Sharia na Europa. Ora bolas, se eles desejam viver sob a Sharia, por que se mudar para a Europa? Eles querem se mudar para a Europa atendendo ao conceito de hégira. Durante anos, pessoas de todo o mundo, tão longe quanto Moçambique e Bangladesh, voam para o Egito ou a Tunísia e depois rumam para a Líbia ou Turquia. Lá, eles pagam grupos jihadistas e gangues criminosas para colocá-los em barcos. Organizações radicais de esquerda, com grandes orçamentos, vêm buscá-los, alegando falsamente que estão sendo resgatados do mar. Então, violando todos os tipos de leis internacionais, eles transportam essas pessoas para a Grécia e a Itália. A chamada grande mídia diz que são refugiados desesperados, mas vemos que são todos jovens do sexo masculino. Não há mulheres, não há crianças, não há idosos, pelo menos não muitos. E eles estão pagando muito dinheiro. Alguns desses mesmos meios de comunicação dizem que estes refugiados desesperados estão pagando $8.000 na Turquia para conseguir vagas nesses barcos. $8.000! Alguns deles são de países como a Somália, onde você poderia viver com $8.000 por muitos anos. Esses são jovens de famílias de classe média. Suas famílias têm dinheiro e estão usando o dinheiro da família para entrar na Europa ilegalmente, buscando um estilo de vida mais luxuoso. É claro que eles não são refugiados. Isso é uma mentira completa. Deve-se ressaltar que a população europeia nunca foi consultada sobre aceitar ou não as diretrizes do multiculturalismo que as suas elites estavam impondo sobre elas. Na verdade, a política migratória está sendo imposta de cima para baixo pela elite tecnocrata da União Europeia, baseada em Bruxelas, elite essa que nunca foi eleita pelos europeus. Iremos agora mencionar alguns desses países e destacar o Reino Unido. Vamos começar com a Itália. A população italiana vem conseguindo fazer valer a sua voz dentro do processo democrático, tendo conseguido eleger 2 governos que buscam coibir o processo migratório ilegal. O primeiro deles foi com Matteo Salvini e agora com a eleição de Giorgia Meloni. Mas aqueles que visitam a Itália chamam-se a atenção do grande número de vendedores ambulantes de origem africana vistos nas principais cidades italianas, algo que não existia 10 anos atrás. França. A situação da França é tão preocupante que diversos militares vêm alertando para a possibilidade de uma guerra civil. O número de bairros proibidos, regidos de forma informal pela lei islâmica Sharia, onde a polícia e os serviços sociais têm dificuldade de acesso, algo semelhante às favelas controladas pelos traficantes no Brasil, apenas vem aumentando. Diversas pesquisas de opinião revelam que a maioria da população francesa deseja um basta na situação. Mesmo assim, o voto muçulmano já é grande o bastante para ser o fiel da balança nas eleições presidenciais, o que permitiu a reeleição do Macron. Quanto à Suécia, bem, a Suécia se tornou a capital europeia do estupro.
Agora vamos falar do Reino Unido. O Reino Unido é uma história à parte. A transformação da sociedade britânica começou a partir de meados da década de 1990. A figura que vocês veem mostra o aumento anual populacional do Reino Unido, levando-se em consideração o aumento em função da mudança natural e o aumento em função da migração líquida. Mudança natural é a diferença entre o número de nascimentos e mortes. Migração líquida é a diferença entre os migrantes que entram no Reino Unido, imigração, e a população britânica que deixa o Reino Unido, imigração. Pode-se notar que a imigração é a maior fonte contribuidora do crescimento populacional anual do Reino Unido, o azul claro na figura. Mais da metade, ou seja, 57%, do aumento da população do Reino Unido entre 1992 e 2020 deveu-se à contribuição direta da migração líquida. Mas se considerarmos que muitos dos nascimentos incluídos na mudança natural também advêm dos imigrantes, o percentual é ainda maior. Cidadãos de fora da União Europeia representaram 62% da imigração de longo prazo para o Reino Unido em 2018, exatamente 525 mil, sendo que dentre esses, 30% eram oriundos do sul da Ásia, que inclui Paquistão, Bangladesh e Índia. A figura mostra a população do Reino Unido por país de nascimento: Paquistão, Bangladesh e Índia. Por que eu estou enfatizando Paquistão, Bangladesh e Índia? Porque uma grande quantidade de imigrantes oriundos deles, notadamente Paquistão e Bangladesh, são muçulmanos Deobandi, da mesma linha dos afegãos e dos wahhabistas árabes. Quais são os problemas? Vamos destacar alguns. A enorme e crescente escalada da imigração, um recorde de 1,1 milhão de vistos de residência, foram concedidos a cidadãos fora do Reino Unido apenas no primeiro semestre de 2022. Isso corresponde à população de Birmingham, a segunda maior cidade do Reino Unido. A imigração em massa coloca uma pressão crescente sobre os já sobrecarregados serviços públicos. A imigração recorde exige que uma casa seja construída na Inglaterra a cada 5 minutos para atender a demanda crescente por casas. 6 em cada 10 pessoas apoiam a redução da imigração e quase 8 em cada 10 dizem que o governo está lidando mal com a imigração. As repetidas promessas dos políticos de reduzir e controlar a imigração foram descaradamente abandonadas e traídas, prejudicando a confiança do eleitor e a própria democracia. Conforme falamos anteriormente, a imigração é uma parte natural de uma economia e sociedades abertas. O problema é que o nível atual de imigração para o Reino Unido é alto demais. Muitas pessoas estão também preocupadas com a forma como a imigração está levando a uma rápida mudança cultural e social. Algumas áreas mudaram além do reconhecimento em um espaço de tempo muito curto, conforme relatado em uma reportagem de 2016. De fato, esse processo está se acelerando, com várias comunidades percebendo que seu modo de vida local está sendo alterado muito rapidamente. Muitos também acreditam que o fracasso absoluto em controlar efetivamente a imigração por parte do governo está tendo um impacto prejudicial na segurança pública e nos valores britânicos fundamentais, como liberdade de expressão e religião, bem como igualdade de oportunidades para mulheres e para homossexuais. A crise se ampliou com a ação de ONGs que começaram a usar barcos para transportar imigrantes ilegais acampados na França para o Reino Unido e para a Irlanda, cruzando o Canal da Mancha. Tanto o governo britânico quanto o governo irlandês reagiram do modo usual, acolhendo estes imigrantes ilegais sem poupar recursos para mantê-los. Esses imigrantes ilegais, a maioria deles homens jovens, recebem alojamento e comida gratuita, sem terem que fazer nada para merecer isso. Ou pior, após quebrarem a lei ao entrarem no país ilegalmente. A crise é tamanha que o governo britânico e irlandês está alugando hotéis inteiros para os acomodar e até mesmo alugando navios turísticos para esse fim. Em 2022, um total de 13.319 pessoas aportaram ilegalmente na Irlanda. Já no Reino Unido, o total foi de 45.755 pessoas. Veja a figura que mostra o número anual de imigrantes ilegais cruzando o Canal da Mancha em pequenos barcos desde 2019. A população nos dois países vem, claro, se manifestando contra isso. Mas será que os governos vão agir de modo diferente dessa vez e coibir essa imigração ilegal? Mas talvez a pergunta mais importante seja a seguinte: será tarde demais para o Reino Unido? Será que o Reino Unido já atingiu um caminho sem volta? Deixe a sua opinião nos comentários. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembre-se do usual, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça que eu também tenho canais do Rumble, Odyssey e BitChute para fugir da censura do YouTube. E até a próxima.